Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Mais uma vez, vamos dar sequência ao nosso curso, resolvendo mais questões de raciocínio lógico, visando a sua aprovação, visando o seu concurso. Tá legal? Então, o professor Alex Magno, mais uma vez, dou as boas-vindas. É uma satisfação reencontrá-los, tá certo? E tê-los aqui na nossa plataforma. Então, vamos lá. Vamos começar com mais uma questão. Me acompanhe, por gentileza? Ok. Olha, na questão anterior, no nosso encontro anterior, tá? Eu, retardado, lesado, mongol, eu no caso, era para eu ter marcado aqui, professor, a questão 5 você já disse que estava errada? Você é pai de Ná? Não, eu vou apagar aqui, tá certo? Para você, para a gente analisar agora, tá legal? Para a gente analisar agora, tá? Então vamos lá, o que é que ele diz aí na questão de número 5? A calculadora de Juliana, ela é bem diferente. Ela tem uma tecla D, que duplica o número no visor, e a tecla T, que apaga o algarismo das unidades do número escrito no visor. Assim, por exemplo, se estiver escrito 123 no visor e apertarmos D, teremos 246. Depois, apertarmos T, teremos 24. Suponha que esteja escrito o número 1999. Se apertarmos D, depois T, em seguida D, depois T, poderemos concluir corretamente que o número gerado após essas 4 operações será superior a 80. Primeiro de tudo, vamos partir daqui. Ele diz que se apertarmos D, depois T, em seguida D, depois T, poderemos concluir corretamente. Bom, vamos entender a dinâmica da questão. Quando ele diz que está escrito o número, 123, vamos pensar. Quando ele diz que está escrito o número 123 e ele pressiona a tecla D, quando ele pressiona a tecla D, qual é a função da tecla D? É pegar o número e multiplicar por quanto? Por 2. Então, se eu pego 123 e multiplico por 2, eu terei o número 123 vezes 2, eu vou obter o número 246. Tá certo? Essa é a função da tecla D, é pegar o número e multiplicar por 2. Mas, se eu tenho o número 246 e eu aperto a tecla T, o que é que vai acontecer? Qual é a função da tecla T? É apagar o último algarismo. Então isso aqui desaparece, ficando só quem? Só 24. Tá certo? Então essa é a função que está sendo explicada na questão. De novo, a tecla D, o que é que ela faz? Ela duplica o número fica multiplicado por 2. A tecla T, o que é que ela faz? Ela apaga o último algarismo. Então vamos pensar, se você tem o número, como a questão diz, 1999, aí o que é que você faz? Você aperta a tecla D, aí você vai ter um resultado. Aí depois você aperta a tecla T, aí você vai ter outro resultado. Aí depois você aperta a tecla D, aí você vai ter um terceiro resultado diferente. E por fim você aperta a tecla T, e aí você vai obter a resposta que a questão está querendo. É uma sequência de apertos. Ela primeiro pressiona D, depois T, em seguida D, depois T. Então, se ela pressiona a tecla D, o objetivo é fazer o quê? Multiplicar por quanto? Por 2. Então, 1999 vezes 2, isso dá 3.998. Aí o que é que vai acontecer? Eu vou apertar a tecla T. Quando eu aperto a tecla T, o que é que acontece? Esse último algarismo aqui, que no caso é o 8, ele vai desaparecer. Apertei a tecla T, apertei. Então eu vou ficar só com o número 399.
Aí o que que vai acontecer? Eu vou apertar a tecla D. Quando eu aperto a tecla D, eu multiplico o número por 2. 399 vezes 2 vai dar 798. Aí o que que eu faço? Mais uma vez, por último, eu aperto a tecla T. Quando eu aperto a tecla T, o último algarismo ele desaparece, ficando, portanto, só o quê? 79, tá? Então, 79 é a nossa resposta. Vai lá, professor. Que questão interessante. 79 é um valor superior a 80? É não. A questão está o quê? Errada, meu bichinho. Então vamos para a próxima. Próxima questão. Vamos lá, a todo vapor. Definimos uma nova operação como se segue. Se A e B são dois números inteiros, então A símbolo B é igual a A mais B menos 5. Considerando que x é a solução da estrutura, olha só, 2 símbolo, abre parêntese, 3 símbolo 4 mais 1 símbolo 5. Pode-se inferir corretamente que a solução pertence aos naturais com asterisco. O que são os naturais com asterisco? Vamos já saber, tá? Então, o que vai acontecer? Vamos para cá. Ele diz que há, tá certo? Ele diz aqui que há, nessa questãozinha aí, questão de número 6, vamos lá, sexta questão, ele diz que o A, aí ó, símbolo B, o que é o A símbolo B? A símbolo B é quem? Você vai pegar o A, somar com quem? Com B, menos quanto? A mais B menos 5. Ou seja, A símbolo B é a soma de quem? Do que está antes do símbolo. Você tem que seguir, ó, você tem que seguir o que nós chamamos de lei de formação. O que é a lei de formação? A lei de formação é aquela estrutura algébrica que vai determinar quem é o elemento da questão, quem é o elemento, quem é a resposta, tá certo? De acordo com a lei de formação. Então veja bem, digamos, se eu tenho um exemplo, 2 símbolo 8, o que seria 2 símbolo 8? 2 símbolo 8 é o seguinte, esse elemento 2, ele é como se fosse o A, esse 8 é como se fosse o B, e aí eu vou diminuir 5 unidades. Portanto, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o que está antes do símbolo, que é o 2, vou somar com o que está após o símbolo, que é o 8, e sempre, independente dos dois números, eu vou diminuir 5 unidades. Então, qual é a conclusão? 2 mais 8 fica 10, 10 menos 5, isso é igual a quanto? Isso é igual a 5. Tá? Então, esse é o procedimento. Professor, vamos treinar mais uma vez. Eu digo, vamos. 1, símbolo 3. Esse 1 é como se fosse o A, esse 3 é como se fosse o B, e aí nós vamos aplicar na lei de formação. Você pega o número que está antes do símbolo, soma com o que está depois do símbolo e diminui 5 unidades. Ou seja, isso vai ser igual a 1 mais 3 vai dar 4, 4 menos 5, isso vai dar o quê? Menos 1. Tá legal? Vai dar menos 1. Então vamos fazer agora, vamos pensar na nossa questão. A questão, ela diz o seguinte, a questão, ela colocou uma estrutura para a gente seguir. Qual foi a estrutura? Ela colocou 2 símbolo, né? Ó. Olha qual foi a resposta da questão. 2 símbolo, 3 símbolo que 4 mais 1 símbolo 5. Bom, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, esse primeiro 2 nós vamos repetir,
tá? Esse primeiro 2 nós vamos repetir, porque o objetivo é resolver primeiro 3, símbolo 4. Então vamos para cá, aqui no cantinho. Como é que eu faço 3, símbolo 4? De acordo com a lei de formação, eu vou pegar o que está antes do símbolo, que é o 3, vou somar com o que está depois do símbolo, só seguir, ó, 3 mais 4 e vou diminuir 5 unidades. Porque a lei de formação é pegar o que está antes do símbolo, somar com o que está depois do símbolo e diminuir 5 unidades. A grosso modo, você soma esses dois e diminui 5. 3 mais 4, 7. 7 menos 5, 2. Agora vamos fazer o outro pedaço lá. Já sei que esse resultado é 2. Agora vamos fazer um símbolo 5. Símbolo 5. O que é um símbolo 5? Você vai somar os dois, ou seja, 1 mais 5, e vai diminuir quanto? 5. 1 mais 5 vai dar 6. 6 menos 5 vai dar igual a 1. Conclusão da história, eu já sei que esse resultado aqui vale 1. Então vamos organizar. Então isso aqui ficou 2, símbolo, 3, símbolo 4. Quanto é que dá? 3, símbolo 4 fica 2, mais 1, símbolo 5. Quanto é 1, símbolo 5? É 1. Agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer 2, símbolo 2. O que seria 2, símbolo 2? Eu vou pegar, somar esses dois e vou diminuir 5 unidades. Então vamos lá. 2, símbolo 2 vai ficar 2 mais quem? Mais 2, menos quanto? Menos 5 unidades. Isso mais 1. Conclusão da história. 2 mais 2, 4. 4 menos 5, mais 1. 4 menos 5 vai dar menos 1. Menos 1 com mais 1 dá o quê? Dá 0. Menos 1 com mais 1 dá 0. Tá certo? Então vamos lá. Só recapitulando. O valor de 3, símbolo 4 é igual a 2. E o valor de 1, símbolo 5 é igual a 1. Bom, fazendo a conta, o que é que você vai ter? 2, símbolo 2. Qual é a lei de formação? Tem que seguir. Soma os dois e diminui 5 unidades. Somei um com o outro e diminui 5 unidades. Isso mais 1. Tá certo? 2 mais 2, 4. 4 menos 5 dá menos 1. Menos 1 com mais 1 vai dar 0. Tá certo? Bom, o que é que ele diz na questão? Ele diz que a solução pertence ao conjunto dos números naturais com asterisco. Quando você tem um asterisco, a função do asterisco é excluir o zero. É excluir o elemento zero, tá? Como a solução deu exatamente zero, então a questão é julgada como sendo o quê? Errada, tá certo? Como sendo errada, tá? Então, questão de número 6, questão errada, porque o resultado deu exatamente o quê? Zero. E a solução teria que pertencer aos naturais com o asterisco, ou seja, você tem que excluir o zero. Tá certo? Então, qual é a conclusão da história? Questão de número 6, questão errada. Questão de número 7. Admitindo que as proposições funcionais, nenhuma mulher é piloto de Fórmula 1 e alguma mulher é presidente, sendo ambas verdadeiras, então é correto concluir que a proposição funcional existe presidente que não é piloto de Fórmula 1, tem valoração V. Então vamos analisar essa questão. Vamos lá. Bom, questão de número 7, né? Questão de número 7. Primeiro ele diz, proposição P. Vamos lá. Ele diz, existe, qual é a primeira proposição? Nenhuma mulher. Então vamos lá. Primeira proposição.
nenhuma mulher é piloto, de Fórmula 1. Nenhuma mulher é piloto de Fórmula 1. Proposição que, na proposição que ele diz, alguma mulher é presidente. Alguma mulher é presidente. Alguma mulher é presidente, tá? Então vamos lá, vamos pensar. Primeiro de tudo, ele está afirmando. Qual é a afirmação que ele diz? Ele diz, qual é a afirmação que ele coloca? Ele coloca na questão que é correto concluir que a proposição funcional: existe presidente que não é piloto de Fórmula 1. Existe, certo? Existe mulher, existe presidente, na verdade, que não é piloto. Existe presidente que não é piloto. Presidente que não é piloto de Fórmula 1. Pronto. Então nós temos aí todos os detalhes da questão. Então agora vamos pensar. Primeiro de tudo, quais são os dois diagramas que estão envolvidos na questão? Primeiro é o diagrama nenhum e depois é o diagrama algum, certo? Então vamos fazer aqui os desenhos. Então vamos lá. Quando eu digo que nenhuma mulher é piloto de Fórmula 1, isso aqui o que é que me leva à conclusão em forma de diagrama? Aqui você tem o diagrama da mulher e aqui você tem piloto de Fórmula 1. Caracterizando nenhum, duas bolas o quê? Separadas. E alguma mulher é presidente. Como é que eu posso concluir? Alguma mulher é o quê? Presidente. Pronto. Bom, como é que eu vou chegar a uma conclusão verdadeira ou não de que existe presidente que não é piloto? Pessoal, esses dois diagramas que os senhores estão observando aqui não quer dizer nada na questão. Isso aqui é só a leitura do que está na questão. Professor, e aí? E aí que nós temos que, num desenho só, nós temos que relacionar os três diagramas. Ou seja, mulher, piloto de Fórmula 1 e presidente. Para isso eu vou deixar para você três ideias muito interessantes. Qual é? Está aqui o conjunto da mulher. Está aqui o conjunto dos pilotos de Fórmula 1. E eu sei que alguma mulher é presidente. Então eu faço assim. Pronto. Alguma mulher é o que? Presidente. Eu sei que alguma mulher é presidente. Ok, está aqui ressaltada a ideia. Alguma mulher é presidente. E sei que nenhuma mulher é piloto de Fórmula 1. Essa seria a primeira ideia. Segunda ideia interessante. Você pode dizer que nenhuma mulher é o que? Piloto de Fórmula 1, mas que alguma mulher é presidente. E aí o que é que vai acontecer?
Olha só, esse é o conjunto de quem? Os presidentes, tá? E aí você nota que existe uma diferençazinha bem interessante nessa ideia. Ok? Terceiro diagrama e último, para você não errar de jeito nenhum. Terceiro diagrama você pensa assim: mulher, aqui piloto de Fórmula 1 e aqui presidente. Tá certo? Então vamos lá. Esses três desenhos aí vão ressaltar exatamente se a afirmação da questão está correta ou não. Detalhe, eu tenho sempre que fazer esse desenho, sempre você tem que fazer esse desenho, tá? Ok? Então vamos lá, vamos começar. Primeiro, ele diz assim: existe presidente que não é piloto de Fórmula 1. Vamos observar se existe presidente que não é piloto de Fórmula 1. Será que existe presidente que não é piloto de Fórmula 1? Vamos ver. Existe, não existe? Essa parte aqui que eu estou pintando de amarelo me diz que é presidente, mas que não é o quê? Piloto de Fórmula 1. Então, o primeiro desenho, tudo bem. Existe presidente que não é piloto de Fórmula 1. Na segunda ideia, existe presidente que não é piloto de Fórmula 1? Existe. Essa clara do ovo, ó. Veja que tudo isso aqui que eu estou pintando retrata o quê? Retrata os que são presidentes, mas que não são pilotos de Fórmula 1. Tá certo? Não estão dentro do conjunto dos pilotos de Fórmula 1. Aqui, existe presidente que não é piloto de Fórmula 1? Existe. Então, qual é a conclusão? Observe que a declaração feita na questão não repercutiu negativamente em nenhum dos desenhos. Ou seja, deu certinho nos três desenhos. Portanto, essa declaração da questão é uma declaração correta. É uma declaração certa. Tá certo? Portanto, a questão de número 7 é uma questão certa, tá? Realmente, eu posso dizer que tem valoração verdadeira, tá certo? Quando eu digo que existe presidente que não é piloto de Fórmula 1. Aí vem uma dica maravilhosa. Qual é a dica? A dica é a seguinte: toda vida que você estiver utilizando o conjunto nenhum e o conjunto alguns, basta você pensar assim: toda vida que eu estiver trabalhando com nenhum ou com alguns, basta você procurar a opção ou a declaração que tenha não é ou que tenha não são. Se você fizer isso, você com toda certeza do mundo, você já vai ter aí a sua resposta. Se você observar a nossa declaração, ele diz o seguinte: está envolvendo o conjunto nenhum e o conjunto algum, e outra, você tem na declaração da questão o termo não é. Se tem um termo não é, a questão já está correta. Não precisava nem ter desenhado, né, professor? Não. Só essa dicasinha aqui já mata completamente a questão, sem você precisar nem sequer desenhar. Só analisar a opção, beleza? Então vamos para mais uma questãozinha. Portanto, questão de número 7, questão correta. Vamos para mais uma. Na questão de número 8, ele diz: se o valor lógico de uma proposição P é verdadeiro e o valor lógico de uma proposição que é falsa, então o valor lógico da proposição composta. Olha a proposição composta. Abre o colchete, tá certo? Aí você tem proposição P, conectivo condicional, proposição Q, certo? Ou não P. Tá certo? Ou não Q. Então vamos pensar. Bom,
Eu sei que a proposição P assume um valor lógico verdadeiro. Eu sei que a proposição P assume um valor lógico verdadeiro. E a proposição Q assume um valor lógico falso. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir o valor lógico nas devidas proposições. Então respondendo aqui, vamos lá, vou até de outra cor. Abre-se o colchete, aí você tem abre-se o parêntese. Qual é o valor lógico da proposição P? Verdadeiro. Qual é o valor lógico da proposição Q? É falso. Ou a negação de P. A negação de P, olha só, se a proposição P ela é uma proposição verdadeira, a negação dela só pode ser falsa. Não tem outra ideia, porque uma proposição ou é verdadeira ou falsa. Não existe uma terceira possibilidade. Ou não que. Ora, se a proposição que ela é em sua natureza falsa, então a negação de que é uma proposição que verdadeira, só pode ser verdadeira. Então, fazendo as contas, o que é que você tem? Quando você observa aqui no parêntese V condicional F, lá na dica é a Vera Fish. Então, no conectivo condicional, na sua tabela verdade, só tem uma linha que é falsa. É quando é Vera Fish. Então, no lugar desse parêntese, eu já posso concluir que é uma proposição falsa. Conectivo ou, proposição F, ou proposição verdadeira. E aí você tem, vamos resolver o que está dentro do colchete. O que gera primeiro? Que conectivo é esse? Isso é a disjunção não excludente. É o ou. Quando você tem F ou F, gera um resultado o quê? Falso. Ou verdadeiro. Ou seja, F ou F gerou um resultado falso, conectivo mais uma vez ou, proposição V verdadeira. O que dá F ou V? F ou V, pela tabela da disjunção não excludente, vai dar uma proposição verdadeira. Tá certo? Porque no ou basta que uma seja verdadeira para o resultado ser verdadeiro. E ele está dizendo que esse resultado é o quê? Falso. Portanto, a questão está o quê? Errada. Tá legal? Beleza? Gente, mais uma série de questões em que a gente trabalhou a ideia bem direitinho. A sua atividade, na verdade, é trabalhar essas questões novamente, resolver novamente, repetir o processo para que você possa fixar legal as ideias, tá bom? A gente vai ficando por aqui mais uma vez. Até a próxima. Bons estudos. Valeu. Tchau, tchau.